Amém? Deus é bom. E é muito bom nós estarmos juntos para aprendermos com o Espírito Santo sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus, continuando no capítulo 14. Domingo passado nós compartilhamos sobre um fato que aconteceu, onde Jesus caminhou sobre as águas e Pedro também deu alguns passos sobre as águas, porém Pedro afundou. Não diga aleluia. E Pedro afundou porque ele tirou os olhos de Jesus, focou os ventos, o mar, e então ele afundou. Diga aí, não dá para dizer, né? Mas pode dizer para você mesmo, ou pensar nesse fato. Se tirarmos os olhos de Jesus e focarmos na tempestade, nos problemas, nas situações, nós afundamos. Podemos afundar. Glória a Deus que Jesus veio e mesmo afundado, Ele te oferece a mão e te tira lá do fundo do mar. Como fez com Pedro. Diz aqui o texto que ele estendeu as mãos e tirou Pedro do mar, porque estava afundando, e disse: homens de pequena fé, por que duvidam? Por que duvidaram? Se duvidamos, afundamos. Diga, se duvidamos, afundamos. Nós não afundamos por causa da ausência de Jesus. Nós afundamos por causa da dúvida. Um grande problema no ser humano se chama dúvida. A dúvida anula a possibilidade dos milagres. Porque quando nós duvidamos, nós negamos aquilo que já foi feito na cruz do Calvário por nós. Quantos entenderam? Negar o Filho de Deus é como desacreditar no plano, no propósito, no bem, nos benefícios, nas bênçãos que Deus tem para a minha vida. Então, duvidar nos faz afundar. Não duvide da palavra de Jesus. Jesus veio trazer uma palavra. Qual foi? A palavra que Jesus veio trazer: é chegado o reino de Deus. É chegado o domínio de Deus. Capítulo 4 de Mateus diz que quando Jesus começou a pregar, ele começou a dizer: é chegado o reino de Deus. Está entre vocês o reino de Deus. Esta foi a mensagem, a palavra que Jesus trouxe dos céus para nós, para os judeus da época, para os gentios da época, para nós. Foi que o reino de Deus
foi trazido ao povo, à humanidade, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Lembra-se que ele disse uma vez para os apóstolos, Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, referindo-se ao reino de Deus e referindo-se ao plano de Deus. Existe o reino de Deus e o plano consumado de Deus. O que ele quis dizer quando disse é chegado o reino de Deus? O que ele quis dizer quando disse àqueles que o seguiam, a vocês é dado o reino de Deus? Jesus veio, a sua palavra, a sua mensagem foi essa. É chegado o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Reino é governo, domínio. Sempre foi, desde a eternidade, o desejo de Deus governar tua vida, orientar você, estabelecer a sua vontade em você, realizar o seu desejo, o desejo que Ele tem como Pai em tua vida. Quem tem filhos entende isso, esta relação entre pai e filho. O maior desejo dos pais é que os filhos andem por dentro daquilo que eles sempre sonharam. E quando um filho desvia-se daquilo que o pai sonhou para ele, então há frustração, há um sentimento de tristeza, de frustração na vida do pai. Porque o pai quer que o filho ande dentro daquilo que ele sonhou, que ele deseja para o filho. Embora os filhos cresçam, vão morar longe, saiam de perto, mas não é a vontade dos pais que os filhos vão para longe. Os pais querem que os filhos fiquem pertinho, se possível, toda a vida. Deus nos criou, nos idealizou na eternidade para cuidar de nós como filhos, como seus filhos dentro do desejo dele para nós. Uma expectativa no coração de Deus. Lembra que Jesus chegou e olhou Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis agasalhar vocês sob minhas asas, sob meus braços, no aconchego do meu peito, como a galinha faz com os pintinhos. Então, em todas essas palavras de Jesus, ele estava expressando o que havia de mais sincero e real, o sentimento de Deus em relação a todos nós. Estabelecer em nós os seus desígnios, nos fazer andar pelas suas veredas, nos fazer andar pelos seus planos, pelos seus propósitos, desde a antiguidade. Quando nós lemos a história do povo de Israel, especificamente o povo de Israel no Antigo Testamento, ali
o relacionamento entre Deus e a nação de Israel tipificava, era uma sombra, era um vislumbre, era um desenho, uma foto daquilo que Deus queria viver conosco, com cada um de nós individualmente, com cada filho seu. Então, várias vezes, Deus lamentou por Israel estar fora do seu propósito, estar sofrendo. Por Israel estar tomando decisões fora da sua vontade e estar recebendo consequências. Por Israel não observar a orientação, a direção. Por Israel se afastar de Deus e estar sofrendo as consequências desse afastamento, porque quando Israel se afastava, os inimigos atacavam, os inimigos matavam, os inimigos roubavam, os inimigos oprimiam, escravizavam, destruíam. Nunca destruiu Israel, mas destruía aquilo que eles tinham, a sua paz, os seus recursos. Perseguiam, porque saíam fora do propósito que o Deus deles gostaria, desejava, idealizava para eles. Então, agora Jesus vem, é a perfeita manifestação de Deus. Jesus é o que está lá no mais íntimo de Deus. Jesus é essa perfeita revelação da pessoa, do caráter, do amor de Deus para o homem. E quando ele começa a pregar, a sua mensagem é essa: é chegado o reino de Deus. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava inaugurando a manifestação e o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, sobre os homens. Aqueles que abrissem suas vidas para Ele, então Ele estabeleceria o reino dele nesta pessoa, de maneira individual. Porque não era possível Deus governar a vida dos homens. Porque o que governava a vida dos homens até Jesus era o pecado. Era Satanás. Era aquela maldição que Deus havia estabelecido no Éden. Com o teu suor do teu rosto, comerás do pão. E a terra produzirá espinhos, ervas venenosas, e toda aquela maldição por conta do erro do homem, da desobediência do homem, da culpa do homem, é que se estabelecia e que governava aqueles homens. E por mais que homens que conheciam a Deus tentassem com que suas vidas fluíssem, navegassem, velejassem sob o governo de Deus, 24 horas por dia, praticando obras, obedecendo às leis desse Deus, Deus não tinha como fazer isso, porque havia algo impregnado no coração do homem, que sentava na direção do homem, que
guiava esse volante da vida do homem, que conduzia esse leme da vida do homem, que era esta natureza adâmica, depravada, essa natureza morta em decomposição que o homem tinha. Não havia esperança para o homem. Então, quando uns homens se manifestavam e achavam graça, Deus colocava do seu espírito sobre eles, como pôs o seu espírito sobre Davi, o seu espírito sobre Daniel, o seu espírito sobre José, o seu espírito sobre Salomão, sobre aqueles homens da antiguidade. Mas não durava muito tempo. O Espírito de Deus os tomava e os governava por um tempo, até que o seu propósito fosse cumprido e se retirava deles. E eram homens que não conseguiram viver uma vida em Deus como nós hoje temos a oportunidade depois de Jesus. Porque a nós foi dado o reino de Deus. Lembra que Jesus, um dia, regozijando-se no seu espírito, alegrando-se, ele olhou para os céus e fez uma oração de regozijo, de gratidão. Ele disse: ó Pai, me alegro porque tu escondeste essas coisas dos sábios e poderosos e revelastes aos pequeninos. A que ele estava se referindo? A essa introdução do reino de Deus na vida daqueles apóstolos. Já a presença de Jesus fazia com que aqueles homens percebessem do reino espiritual aqueles mistérios poderosos da igreja, da salvação, desta obra de Deus concluída na cruz do Calvário. Então haviam relances na vida daqueles apóstolos. Nós podemos ver um deles na vida de Pedro, bem clássico, quando Jesus disse: quem vocês pensam que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E uns dizem que tu és Elias. E Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o enviado, o Messias. E Jesus disse: olha, Jesus se alegrou com aquilo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas a própria glória de Deus se manifestou. E já havia vislumbres de revelações poderosas naquele grupo, na vida daqueles apóstolos. Porque Jesus veio inaugurar isso, abrir o caminho. E agora Jesus estava ali para arrancar aquilo que impedia que o reino de Deus fosse estabelecido na vida dos homens de maneira individual. Agora Deus não estava tratando mais com uma nação, com Israel, um povo, uma nação. Ele estava tratando com cada ser humano agora, com cada um de nós. Agora o reino de Deus veio através de Jesus para ficar na terra e governar os homens e levar esses homens a viver esta intimidade e este relacionamento com este Pai que Jesus veio apresentar. E então mudar o destino da humanidade, dividir no meio, antes de Jesus e depois de Jesus. AD e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o divisor de águas
na humanidade. Jesus é o maior presente que Deus preparou para os homens. Já cantamos, né? O desejado das nações. Quando Davi dizia: a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas, Davi cantava por aqueles ermos desertos, nos 40 graus do dia, com muita sede, e dizia: Deus, como a minha alma tem sede de ti, Deus vivo. Era o anseio desses homens, experimentar Deus em suas almas, preenchendo suas almas. E a Bíblia diz que eles morreram, eles passaram e não viram o que os nossos olhos viram. Então, Jesus torna possível o reino de Deus em nossas vidas. A partir de Jesus, foi estabelecido o reino, o governo de Deus. Hoje você pode ser governado por Deus 24 horas por dia dos teus dias. Toda a tua vida. Você pode ser governado por Ele. Você pode ser levado por Ele, carregado por Ele, viver a vontade dEle, os sonhos deste Pai maravilhoso para um filho maravilhoso que Ele escolheu e formou, diz a sua palavra, entreteceu, Salmo 131, né? Entreteceu no ventre da sua mãe. Cada um de nós cuidou de criar, somos esta criaturinha para Ele, as mais lindas, as mais perfeitas, as mais tchuc-tchuc de Jesus. Para que nos criou, gente? Nós somos diferenciados de tudo aquilo que há na criação. E um dia o Espírito Santo soprou pelo profeta e disse: pouquinho menor que Deus criaste. Nos criou com esta natureza, este vazio. Não é? Eu estava meditando nesta coisa, que o homem tem um vazio dentro de si, que é do tamanho de Deus. E Deus deixou muito claro no meu coração que não é esse vazio, mas é esse lugar que Ele preparou para Ele viver em nós, para nos governar, gente, para nos levar a águas tranquilas, para refrigerar as nossas almas, para guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esses seres que Ele escolheu para sermos casas dEle. E quando Davi disse: vou construir um templo, Deus disse: não habito em templos feitos por mãos de homens. Porém o Espírito Santo deu uma revelação tremenda para Paulo depois de Jesus e disse: vocês são o templo de Deus. E aqueles homens não sabiam, eles viviam num vácuo de revelação. Eles não conheciam os planos, os desígnios de Deus na sua totalidade, na sua verdade absoluta, porque Deus não explicou a eles: não habito em templos feitos por mãos humanas. Então ficou uma interrogação naqueles homens. Ora, se Deus não habita em templos feitos por mão, não habita nesse tabernáculo, nesse templo maravilhoso, com paredes de ouro pura, com as melhores madeiras que existem nesta região,
com desenhos feitos pelos maiores e melhores artistas da época. Então, onde Deus habita? Onde Deus habita? E o salmista, por meditar tanto nestas revelações, ele disse: se eu subir aos céus, tu aí estás; se descer nas profundezas, ali a tua mão está; se me esconder na escuridão, luz e trevas para ti são as mesmas coisas. Para onde me fugirei do teu espírito? Quando você lê o livro de Jó, você fica impactado com aquilo que Deus revela e que os homens não conseguiram detectar, perceber. Mas quando Jesus estabelece o reino, é o mesmo que Jesus dizer assim: a partir da minha chegada, o próprio Deus vai morar em vocês e vai conduzir vocês como Ele quer, conforme a sua vontade, fazer de vocês homens com sentimentos, com emoções, com um caráter, com uma vida, com um viver que vai impactar milhares de pessoas. E realmente aconteceu. Os apóstolos entraram nessa vibe, largaram tudo e disseram, uns diziam assim: eu quero morrer pelo meu mestre. Aliás, todos queriam morrer pelo seu mestre, né? Tenho repetido isso aqui. E um dia numa cidade os camaradas disseram: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Foram homens que carregaram este reino, este domínio de Deus em suas vidas. Ao contrário daqueles que rejeitam, mesmo dentro de templos. Porque Ananias e Safira estavam no templo, no culto, e foram até ofertar. E Pedro disse: seja para a tua destruição essa oferta, Ananias, morra. E Ananias morreu. E a esposa chegou, e eles disseram: aí estão aqueles que levaram o teu marido para o cemitério e vão levar a ti também. E ela morreu na mesma hora. Porque eles estavam carregados, governados e sob o governo de um reino que não era o reino de Deus, senão o reino da mentira. O reino que não é o da verdade, mas o reino de Deus é o reino da verdade. É o próprio Deus em nós, dentro de nós nos guiando. E então, Jesus, quando morreu na cruz, então estabeleceu este plano para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido. Por quê? Porque tínhamos um dono, tínhamos um que nos governava. Por isso que Paulo fala a respeito daqueles que recebem esse reino, dizendo assim, que Cristo, que Deus nos tirou de onde? Do reino das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós tínhamos um dono
que não nos governava por amor, mas nos governava pelo medo, nos governava usando a dívida que nós tínhamos, nos dominava pela consciência que tínhamos de sermos seres distantes de Deus, afastados de Deus, em dívida com Deus. Nos sentíamos criminosos, fora da lei. Eu me envergonhava. Tinha um amiguinho meu da adolescência ali na Costeira, que pegava a sua biblinha todos os sábados e ia para a igreja. E eu me envergonhava dele. E um dia ele disse: vamos na igreja? Eu disse: não, isso aí não é para mim. Quem sou eu para ir na igreja? Eu tinha vergonha porque havia uma consciência em mim de tanta coisa errada que eu fazia como adolescente, de tantos pensamentos errados que eu pensava, de tanta maquinação demoníaca, pecaminosa que eu idealizava em minha mente. Eu não me sentia digno e não queria ir para a igreja. A igreja significava que lá estava um Deus santo e que só iam aqueles que eram santos, e eu não era digno. Então, já que eu estou separado desse Deus, sou um criminoso, um fora da lei, não obedeço os seus mandamentos, seus estatutos, não observo, sequer conheço, não leio a Bíblia, não oro, não faço como ele, e estou aqui mergulhado neste mundo que esta força natural de desejos por pecados de imoralidade, por pecados de caráter, de engano, de mentiras, de violência, de revolta, de vingança. Então, se eu estou aqui mergulhado, eu continuo aqui. Para quem está com catapora, uma mais, uma menos, não dá nada. Já que está assim, vamos assim mesmo. E esse era o governo das trevas na minha vida. Você não pode, você não é digno, porque você tem feito isso. Acho melhor você se manter aí. Acho melhor você não arranjar para a cabeça. Acho melhor você ficar aí mesmo. Não está bom, mas ó que o negócio vai ficar pior, hein? A consciência de sermos indignos do reino de Deus. E a religião nos disse assim: para Deus te aceitar, você precisa ser da minha igreja. Para Deus te aceitar, você precisa fazer isso. Mas para aqueles governados pelos reinos das trevas, sentindo-se tão indigno e fraco, miserável, porque às vezes nos ensinavam a orar na igreja, víamos anciãos ou anciões? Anciãos? De joelhos dizendo, como se fosse repetindo aquilo que Paulo disse, né? Miserável homem que sou, tem misericórdia de mim, das minhas multidões de pecados.
E nós ouvíamos aquilo, meu Deus do céu. Se esta pessoa que é uma religiosa, que está na igreja, que conhece a Bíblia, que prega da Bíblia, que representa Deus, tem esta oração depois de tantos anos aí com Deus, então o que é de mim? O que será de mim? E a religião, se você não mudar isso, aquilo, aquele outro, você não pode ser digno. Tá, mas eu estou aqui, quebrante-se ainda mais. Quebrante-se, se humilhe, se eu me humilhar diante, né? Mas eu já estou, mas humilhe-se, quebrante-se, se rasgue, põe a boca no pó, para ver se há ainda esperança para você, para ver se há ainda. Mas na segunda-feira, o reino das trevas era mais forte, porque ele não havia sido arrancado de mim. Ele não havia me abandonado, porque eu não entendia a questão do propósito, do perfeito plano de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz, torna possível o grande sonho de Deus, que é ter os seus filhos debaixo das suas asas. Por quê? Porque Jesus ressuscita, vence o pecado. Você sabe que a ressurreição de Jesus é o maior e o grande sinal de que Jesus venceu o pecado? Sim ou não? Alguém estava dizendo esses dias, mas o que significa a ressurreição de Cristo? O triunfo sobre o pecado. Sabe por quê? Porque se Jesus morresse em pecado, não ressuscitaria. Ressuscitou porque venceu o pecado. Por isso não acredite aí, viu? Se falam para você que alguém ressuscitou. Alguém ressuscitou, foi para o céu, está no céu, intercedendo por você. Não acredite nessa mentira. Porque só Jesus não pecou, e só quem não pecou é que pôde vencer os aguilhões da morte, como Paulo disse. Diz a sua palavra que ele foi nas profundezas e ele pegou a chave. Ele venceu o pecado e nos fez vencedores. O que nos mantinha presos ao reino das trevas era o poder do pecado. E não havíamos para quem clamar. Tínhamos que matar bodes, cordeiros, sacrificar animais, derramar sangue. Mas quando Jesus morre, derrama o seu sangue, paga o preço pelo pecado e recebe a aprovação de Deus, Isaías 53. Deus viu a obra da sua alma e ficou satisfeito, aprovou a alma do servo sofredor, do seu filho, que tomou sobre si todos os nossos pecados e carregou juntamente com as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz
a paz com Deus, ou seja, o castigo que nos introduz, que nos leva para o seio de Deus, que nos leva para debaixo da proteção de Deus, que nos leva para vivermos conforme a sua vontade, a sua direção, os seus sonhos para nós como filhos, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E não é só sarados fisicamente, senão que esse foi a maior enfermidade que Jesus curou os seres humanos. Era a enfermidade que separava o nosso espírito do Espírito de Deus. Veja o que Isaías 59, 1 e 2 diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Mas Jesus é a mão estendida de Deus, que quando você agarra nessa mão, ele salva você. Então Jesus derrama seu sangue para pagar os nossos pecados. Comparece lá no fórum e nos absolve, nos absolve. E ele mesmo é aprovado, porque como ovelha muda, foi para o matadouro. Como ovelha, o próprio sacrifício, o sacrifício aceitável, e Deus aceitou as obras, ou a obra das suas mãos. E a Bíblia diz que ele recebeu o nome, que é sobre todo o nome, e está assentado acima de tronos, principados, potestades, e governa soberanamente. E Paulo diz que ele nos fez assentar juntamente com ele. Ele foi aprovado, passou no teste, obedeceu todas as leis que era para nós, não pecou, se fez pecador por um momento na cruz do Calvário no nosso lugar. Quando Deus tira o rosto dele, é porque todos os teus pecados estavam sobre o corpo dele. E então, Jesus ressuscita, vence a morte, porque não pecou. Porque na lei de Deus estava escrito: o salário do pecado é a morte. E quando Paulo diz, ele morreu a nossa morte, não foi a morte dele, porque não poderia morrer, não poderia ser aprisionado pela morte. Por isso que o Espírito Santo grita lá: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde estão as suas correntes? Sobre a vida de Jesus não poderia haver correntes, porque ele não pecou, o pecado é o aguilhão.
E ele ressuscita. E acaba com o problema que tínhamos para que nós fôssemos homens governados, lindos, maravilhosos homens nesta terra. Sal e luz. Estrelas reluzentes no mundo, como é que Paulo disse? Brilhando como astros no mundo, luz do mundo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, adquirido para que anuncieis as grandezas, as coisas sublimes que há em Deus, estas revelações maravilhosas, esta presença maravilhosa dEle, esse conhecimento, esse abraço dEle, esse perfeito entendimento que agora eu tenho um Pai que me ama e que tudo que eu tinha que pagar pelos meus delitos, pelas minhas falhas, pelos meus pensamentos errados, pelas minhas porquices, pelas minhas nojentas atitudes e ações, Ele levou sobre si. E agora nos santificou. Para quê? Para que o reino de Deus pudesse ser real. E somente Deus morando em mim é que Ele poderia governar a minha vida. Como alguém pode dirigir o teu carro? Quem tem carro aí? Como alguém pode dirigir o teu carro se você não deixa ele entrar dentro? Claro, entrar é dentro, né? Entrar no teu carro e guiar. É possível guiar o teu carro aqui de fora? É preciso deixar entrar, sentar no volante e guiar. Mas como nos guiaria se ali estava sentado o reino das trevas, o diabo dizendo: você não pode dar para ninguém, ninguém tem direito, ninguém tem autoridade, nem você, de guiar a tua vida. Deixa que eu guio você com prostituição, eu guio você com desejos lascivos, eu guio você com desejo de poder, eu guio você com ambições das mais, deixa que eu guio. Não, mas eu não quero que você não guie. Mas você não tem direito de dizer que não, porque eu governo a sua vida, e eu já está impregnado. E ainda que nós disséssemos: a partir de hoje eu não fumo mais, o que acontecia dali 3 dias? A partir de hoje eu não traio mais minha mulher, o que acontecia dali 1 mês? A partir de hoje eu não falo mais mentira, o que acontecia dali 2 horas? A partir de hoje eu não sinto raiva de mais ninguém, o que acontecia dali 2 minutos? A partir de hoje eu não falo mal mais de ninguém, o que acontecia na mesma hora? A partir de hoje eu não serei mais vascaíno. Mateus veio hoje com um casaquinho sugestivo ali, ó. Olhem para ele. Mas nós não podíamos, porque éramos escravos desse reino das trevas, porque Deus não podia entrar no nosso carro, tomar o volante, porque devíamos, era a nossa natureza. Sabe o escorpião, né? Já ouviu a história do escorpião? Já. Não dava, nem que quiséssemos. Puxa, mas o padre quer tanto que eu mude. Não dá. Mas o pastor quer tanto que eu mude. Também não dá. Deus quer tanto que eu mude, mas não dá, porque
Espírito Santo não estava ainda morando. Então Jesus vence o pecado não é mais. O que é que Paulo disse? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque agora o Espírito Santo mora aqui. E agora, mano, haverá uma grande batalha. De quem? Daquele que nos ama, para se moldar ou moldar essa natureza conforme a dele. Não tínhamos ninguém lutando por nós. Éramos nós que lutávamos. Mas a Bíblia diz que o Espírito, o mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, habita em vós. E qual é o objetivo dele? Nos tornar semelhantes a Jesus. Então, o véu do templo foi rasgado. Não há mais separação. Deus, pelo seu Espírito, habita em todos aqueles que creem nessa verdade. E agora? Por que Pedro afundou? Porque não tinha o Espírito Santo. Por isso, duvidou. Porque a responsabilidade estava sobre a fé de Pedro. Por isso que Jesus não se preocupou em ensiná-los sobre lições de fé. Jesus só disse aquilo ali para eles, até quando, né? Geração incrédula. Eu acho que Jesus ria, né? Geração incrédula, igual Fabiano fala comigo às vezes. Geração incrédula, até quando estarei convosco? Homens de pequena fé, por que duvidaste? Era a responsabilidade de Pedro. E sabe por que Jesus andou sobre as águas? Para que você também ande sobre as águas. Sabe por que acalmou tempestades? Para que você acalme também tempestades. Sabe por que ressuscitou mortos? Para que você ressuscite também mortos. Porque deu vista a cegos, para que você dê vista a cego. Para que na plenitude da sua glória, do seu tempo, sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Lindos como Ele. E a Bíblia diz que Ele nos santificou. Fomos santificados no amado. Quando aquele apóstolo escreve isso, você não imagina a profundidade com que esta expressão está saindo do coração dele. Fomos santificados no amado. E então, pastor, que conclusão vem disso tudo? A conclusão é a que Pedro não conseguiu captar. E olhou para os lados. E parou de caminhar. Porque alguém já pregou aí, né? A dúvida nos paralisa.
Se amanhã você duvida que vai conseguir um emprego, você não sai, né? Eu não sei se foi Salomão que disse: quem olha as nuvens não semeia. Foi ele? Um Provérbios, acho que é dele. Verdade. Eu lembro que um dia estávamos fazendo o piso deste lugar e tínhamos feito um mutirão. Tinha construtores, pedreiros, até de Curitiba. Lembra, Sidão? E aquela turma, cada um com sua enxada, suas réguas. Tinha gente de Curitiba, da praia. Todos se juntaram para fazermos aqui uma obra para Deus. E de repente, aqui assim se formou uma nuvem de uma chuva violenta. E alguém, com intimidade comigo, começou a dizer para mim: não dá, manda esse caminhão ficar onde está, porque o caminhão estava chegando com o concreto, estava a caminho. E ele tentando me persuadir, dizendo: você não está vendo a nuvem? Isso aqui vai virar uma... quanta lameira. Isso aqui vai virar um lodo só, esses caras não vão dar conta, vai cair essa chuva e a nuvem vindo. Liga para esse coisa. Foram momentos de batalha. Tu lembra disso? Não está vendo a chuva, está ali, está chegando. E aquele vento, sabe aquele ventinho que dá assim e você sente o cheiro da chuva? E eu disse para ele: não creio que vai chover. Deus está conosco. Não vou pedir para caminhão parar na estrada. Segue a marcha. E o caminhão chegou. E o piso foi feito. E a chuva foi embora. Passou por aí, nem vi mais onde estava a chuva. Mas se olha a nuvem, não semeia. Se o agricultor olha, a chuva vai chover, não vou semear. Vou perder os grãos, vou perder a semente. Mas Paulo disse: não andamos por vista, mas por fé. Não olho circunstância. Cantávamos no corinho da igreja: não olho circunstâncias, não, não, não. Só olho o seu amor, seu imenso amor. Não me fio por vista. Não olhamos. Então o que precisa? Qual é a revelação? Qual é a lição de Deus para Pedro, para nós? Hebreus, fitando os olhos em Jesus. Olha só, parte B do versículo que poucos dão atenção. Autor e consumador da nossa fé. Não sou eu autor da minha fé, não sou eu consumidor da minha fé, é Jesus. Nossa âncora, nosso socorro. Olho para os montes, de onde virá meu socorro, Ivan? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e os montes que eu estou olhando. Esse é o descanso que eles não atingiram. Descansar nesta obra de fé que Jesus fez. De poder
de graça, de amor e de glória que Jesus fez. Não mais em mim, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é que cansa, gente? É o espectador que está lá vendo os boxeadores lutar? Ou são os boxeadores que estão lutando? Quem é que cansa? É quem trabalha? Ou quem está esperando em casa o trabalhador chegar com as sementes, o peixe, o dinheiro? Quem é que trabalha? E Jesus disse: olhem para as aves dos céus, elas não trabalham, mas o vosso Pai, não disse o Pai das aves, disse o vosso Pai as alimenta. Olhem para as flores do campo, nem mesmo Salomão, com toda a glória que Deus deu para ele, conseguiu se vestir como elas se vestem. E vocês não valem mais do que um passarinho? Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? Jesus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que música maravilhosa!